Bíblia nos diz, vamos ler em Lucas, no capítulo 12, o versículo 13. Nos diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Nesta sexta-feira denominada, nenhuma praga chegará à tua tenda. O que tem ocorrido também em nossos dias. E eu diria para você que este século que estamos vivendo é o século que mais tem sofrido com pragas. São pragas que têm ocorrido em todas as áreas, desde as plantações, enfermidade e de ordem também espiritual. O homem tem assolado, tem sofrido com muitas pragas, mas eu louvo o nome do Senhor, porque esta igreja está na campanha. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, e por mais praga que esteja no mundo, eu e você estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Temos a promessa de Deus nas nossas vidas e confiamos no Senhor, e somos protegidos, porque Ele nos promete que nenhuma praga vai chegar na nossa tenda. As piores pragas da história, eu dei uma analisada e comecei a pesquisar sobre as piores pragas que aconteceu na história da humanidade, e eu imaginava que aquela praga que Deus enviou ali no Egito seria a primeira encabeçada, mas ela fica bem longe. Eu diria para você que nós vivemos as maiores pragas que Deus permitiu que assolasse a humanidade. Uma praga que matou 500 milhões de pessoas. Você também já ouviu falar na gripe espanhola, uma praga que já matou quase 50 milhões de pessoas. Você já ouviu falar da malária? Mata ainda, está matando nos nossos dias 2 milhões de pessoas por ano. Você também já deve ter visto falar ali também da AIDS, que é uma praga que tem ocorrido em nossos dias e muitas pessoas têm morrido. A história diz, os noticiários informam que já matou 25 milhões de pessoas. Nós também conhecemos a praga do aborto. As pessoas sem nenhum temor de Deus estão matando criança todos os dias. Também a praga da idolatria tem assolado esta humanidade. As pessoas têm esquecido de Deus e adorado ídolos, adorado atletas, adorado homens que no passado eram líderes religiosos, mas nas mãos de Satanás, homens que ordenou a matança de judeus e hoje são canonizados, são adorados por religiões. Neste século que nós vivemos, é o século onde mais o diabo tem levantado pessoas para separar nome para ser adorado, mas esta igreja, ela só adora o nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor dos Exércitos, Jesus, o nosso Deus. Entre tantas pragas, a praga da avareza, uma praga que nós muitas das vezes passa desapercebido, uma praga que tem assolado o homem e ele muitas das vezes não reconhece que ele está nessa situação, que essa praga o alcançou. Este século que nós estamos vivendo é um século onde muitas pessoas têm ido à loucura, as pessoas têm enlouquecido e várias coisas têm levado as pessoas ao manicômio, porque eles já perdem o sentido por causa de tantas coisas, por causa do medo, por causa de problemas que eles não podem resolver, problemas espirituais, por falta de conhecimento de Deus. A Bíblia diz que os homens estão se perdendo, aquele que é sujo, ele tem se sujado ainda mais, e muitas das vezes a pessoa é recolhida por causa de medo, de problemas, de situações, eles têm sido encostados e considerados loucos. Muitas pessoas estão dentro da igreja e estão louca espiritualmente. Ele guardou toda a sua colheita, ele ampliou o seu lugar, e isso também não é errado. Não foi por isso também que Deus o chamou de louco. Este homem, ele economizou,
ele sabia lidar com o dinheiro, ele se preparou para a velhice. Então eu e você poderia dizer, eu queria ser como este homem. Por que que Deus o chama este homem de louco? A Bíblia diz no começo do versículo, mais precisamente no versículo 15, Jesus já alerta, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E por causa da avareza, Deus o chamou este homem de louco, porque todos os projetos deste homem, Deus não estava incluído. Você pode trabalhar duro, você pode ganhar muito dinheiro, mas Deus tem que estar incluído nas suas conquistas. Será que Deus está incluído no nosso ministério? Será que Deus está incluído nas nossas conquistas? Será que Deus está incluído nos nossos sonhos? Se está, está bem. Se não, você pode ser considerado também um louco se você não estiver com Deus incluído nos seus projetos. E este era o problema deste homem. Quantas das vezes tomamos atitude em nossas vidas e não consultamos ao Senhor? Quantas das vezes traçamos os nossos planos e não dizemos se Deus quiser? Este era o problema deste homem. Por isso ele foi chamado de louco. Por isso a praga da avareza assolou este homem ao ponto de Deus o chamar. É fácil eu falar, principalmente eu que sou evangélico, é fácil eu dizer que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas são os meus atos, são as minhas atitudes, são a minha fidelidade, é o meu compromisso diante dos homens, diante da igreja, que vai demonstrar que realmente Deus está em primeiro lugar na minha vida. E quando deixamos, muitas das vezes, de cumprirmos aquilo que temos que fazer, que chegou nas nossas mãos, e a Bíblia diz que tudo que vem nas nossas mãos, nós temos que fazer com toda a nossa força. E quando deixamos isso de lado, Deus não está em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, nós somos fiéis. Nós fazemos a obra do Senhor com prazer e com alegria. Não achamos que é um cargo que é muitas das vezes pesado, não. Mas fazemos com prazer, porque Deus está em primeiro lugar. Homens como Zaqueu, que viviam uma vida sem Deus, Deus não estava incluído na vida de Zaqueu. Mas quando Zaqueu resolve incluir Deus na sua vida, a primeira coisa que ele faz é desprender-se dos bens. Ele logo diz: Senhor, eu vou dar 4 vezes mais se eu tenho defraudado alguém. Zaqueu, neste momento, ele se desprende de tudo para servir ao Senhor. É assim que acontece na vida do homem que resolve servir a Deus. Jacó, no dia que ele convidou, ó Deus, eu quero que o Senhor seja comigo, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quando você inclui Deus nos seus negócios, nas suas finanças, você é fiel. Quantas das vezes nós nos esquecemos que breve, como diz o versículo em Tiago, a nossa vida é como um vapor. Logo nós vamos ser chamados pelo Senhor, seja no arrebatamento ou seja na morte, nós vamos encontrar com o Senhor. Precisamos sim prepararmos, mas a Bíblia diz: não andeis apreensivo pelo que há de comer ou de vestir. Foi o próprio Jesus que disse essas palavras. Não podemos enlouquecer e começarmos a desesperarmos para conquistarmos muito o que comer, o que vestir, o que andar. Nessa noite, denominado, nenhuma praga vai chegar na tua tenda. A minha oração, que essa praga da avareza não venha sobre a nossa casa, sobre a nossa administração. Eu sei que o Senhor tem promessa de nos proteger e nos guardar. Deus vai nos guardar. Eu quero convidar você nessa noite para fazer uma análise de sua vida e pedir ao Senhor: Senhor, não permita que essa praga chegue na minha mente, na minha diante de uma verdade bíblica. O que eu posso fazer? Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Inclua Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver a diferença entre aquele que tem Deus na sua vida e daquele que se esqueceu de incluir Deus na sua vida.